Bom dia, amada igreja do Senhor. Graça, paz, amor e misericórdia daquele que vos amou, do Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Ele ergue o desvalido do pó e faz assentar em lugares celestiais. A você, internauta, bom dia, graça e paz. As ovelhinhas do Senhor, vamos ouvir a voz de Deus, amém? O tema da nossa mensagem: encherei de glória esta casa. Casa são vocês, são vidas. Ageu 2 é o texto básico. Do versículo 7 a 9. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Digam amém. Eu recebo e eu creio. Pai, glorifico o teu nome, Jesus. Ministra, Senhor, no profundo do nosso ser, do nosso coração. Ensina-nos, Pai, a ter constância e temor para a sua glória. O Senhor, quando milhares e milhares, milhões e milhões rendiam honras, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, o Deus do nosso ministério, o Deus das nossas vidas, o Deus das nossas famílias, o Deus dos nossos trabalhos. Somos parte desta profecia, somos parte desta nação, e conhecemos que se tu és o único Deus, o sumo sacerdote de bens já realizados. Senhor, usa-me como um canal do teu fluir, e tudo será para a tua honra e para a tua glória, Pai. Receba este culto racional público, para a glória de Deus, e o povo de Deus diga amém. Obrigado, amado, abençoado. Igreja Santa, temos agora 40 minutos para ouvir o recado de Deus. Este é um momento, um dos momentos também muito importante. Como vimos no texto básico, Ageu é um dos livros dos profetas menores, mas de suma importância na história geral da Bíblia hebraica. Quando nos viramos para Ageu, o ano 520 a.C., 70 anos após o exílio, e depois de um grupo de exilados, retornam sob a liderança de um sumo sacerdote chamado Josué, e eles começam a reconstruir a cidade, reconstruir que ela estava em ruínas, reconstruir as suas vidas quando eles voltaram. E parece um futuro brilhante. Eles voltaram e estão reconstruindo as suas vidas. Mas na verdade não é. Pelo menos o profeta Ageu, ele disse:
este povo tiveram. Eles estão equivocados. E ele diz assim: não é pelo menos no ponto de vista, vocês estão reconstruindo suas próprias casas de luxo, enquanto o templo do Senhor está em ruínas. Então Ageu fala para o povo: as suas casas são mais importantes do que a fidelidade a Deus. Essa negligência é a mesma rebelião dos seus ascentrais. Por isso que a terra ainda está improdutiva. Que nós vamos falar, nós vimos o texto básico de Ageu, e Ageu lembra o povo das grandes promessas proféticas do futuro do reino de Deus, e cita o profeta Isaías e Miqueias sobre Jerusalém, e o que seria o lugar de onde Deus redimiria o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está sob o controle de Deus até hoje. Todas as nações viriam a desfrutar uma era de paz. Nosso Deus é um Deus imutável, é o Deus que não muda. O desafio de Ageu é pela verdade do arrependimento, da fidelidade a Deus, a obediência ao Senhor. Então, meus amados, ovelhas e rebanhos de Deus, trouxemos da parte de Deus uma mensagem de como sentir paz, onde o caos e a desesperança começam a tomar conta das famílias, pois em todas as épocas da história da igreja, como vimos aqui, o profeta menor Ageu, mulheres fiéis, homens fiéis, que servem ao seu Deus com amor, mas servem, oram, intercedem com a autoridade que Deus concedeu à igreja. O Espírito Santo, ele age através da sua palavra, e eu estou fazendo do Logos, da palavra viva, se tornar rema nas nossas vidas, e é uma arma poderosa. Aqueles que têm a marca do Cordeiro, nesses dias e meses, nos últimos tempos, em que estamos vivenciando, meus amados, corrupção, através dos governantes, famílias em turbulências, por várias situações, Deus te diz nesta manhã: eu tenho os meus olhos sobre toda a terra. Oh, aleluias! E Deus lembra da sua palavra, porque há uma promessa que eu estou tomando posse. Há uma profecia de Isaías 60, vamos na palavra, que a verdadeira profecia é a palavra de Deus, amém? Isaías 60, versículo de número 2, de número 3, número 7. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Versículo 7. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão de carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tomarei mais gloriosa a casa da minha glória. A casa da glória de Deus não é só o templo, são as vidas. E olha o versículo de número 13: a glória do Líbano me virá a ti, o cipreste
primeiro bucho, conjuntamente para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Amados, bispa, você me pergunta o que significa esta glória? É a graça de Deus e a sua misericórdia. Digam, é a graça de Deus e a sua misericórdia. Então vamos um pouquinho, Jeremias 31, vamos na palavra. O Senhor está falando às nossas vidas através da sua palavra, que possamos entender. Jeremias 31, versículo de número 1 e versículo de número 2. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o quê? E elas serão o quê? O meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, e eu lhe darei descanso a Israel. Glórias a Deus. Versículo de número 13, de Jeremias 31. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Recebam, transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo. Quem é povo de Deus, diga amém. Você internauta, o Senhor te fala nesta manhã, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a verdadeira profecia é a tua palavra. A manifestação divina, ela está entre nós. Deus não é um Deus distante. Ele diz, eu tenho os olhos fitos sobre a tua vida. E devemos cumprir o chamado do nosso ministério com dedicação, com amor, com obediência, orando uns pelos outros. E é o momento de unirmos em oração, como nós fazemos pelo nosso semelhante. Não podemos ser egocêntricos. Devemos primeiramente orar pelo irmão, orar pela nação, pelos nossos governantes, pela vida do nosso presidente, meus amados. E no Salmo 141, vamos no Salmo 141, louvado seja Deus, um pouquinho mais atrás, Salmos, louvado seja Deus, 141, versículos de número 1, número 2 e número 6. Senhor, a ti clamo, dá-te depressa em me acudir, incline os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença, minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferenda vespertina. Versículo de número 6. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lava e sulca a terra, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, digam, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios
nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Glória a Deus. Vamos concordar em oração, meus amados. Versículo 2: a tua presença é a minha oração, suba como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, levante as suas mãos, como oferenda vespertina. Amados, devíamos clamar em qualquer situação. E você expondo os problemas, erguendo as mãos, são agradáveis a Deus, diz: eu preciso de ti, Senhor. Ele deseja que nós possamos expor nossas preocupações e tornar-te forte nele, e ele seja glorificado em ti pelo poder do Senhor, porque ele é poderoso. E vamos além, o que melhor explicou, olha só, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo de 1 e 2, 2 Coríntios, versículo de número 1 e versículo de número 2, a palavra do Senhor nos diz, 2 Coríntios 4, versículo 1 e versículo de número 2. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, bispa, pela manifestação da verdade, digam de manifestação em manifestação, de mover em mover, de glória em glória. A glória de Deus vai se manifestando no homem, de glória em glória, de mover em mover. O Senhor está requerendo da igreja uma vida ativa de glórias a Deus. Diga, uma vida ativa, uma vida frutífera, diligente. Amados, meus amados do Senhor, o Senhor fala em profecia nesta manhã. 2 Pedro 1, versículo de número 19. Louvado seja Deus. 2 Pedro 1, versículo de número 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazes bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Glórias a Deus. Ele recompensa as nossas atitudes. Olha o que Ageu falou para aquele povo: vocês estão valorizando querem reerguer as suas casas de luxo, e a casa do Senhor que está lá em ruínas? A prioridade é a sua casa? Quer dizer também a tua vida? O Senhor está em segundo plano? Olha o que agiu, o que está trazendo, o que o Senhor está trazendo para ti nesta manhã. Então, Ele recompensa as nossas atitudes, e o profeta menor disse: o que o Senhor falou, minha é a prata, e meu é o ouro. Ele é o dono de tudo, Ele tem o controle de tudo. Esta glória trará prata e ouro. Zacarias 2, versículo de 1 a 5. Vamos passear na Bíblia. Vamos ver o que o Senhor está trazendo para as nossas vidas. Zacarias 2, versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi que eis um homem
que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 8: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Oh, aleluia! Deus se faz presente. Vimos desde os primeiros louvores, amados. O Senhor se agrada no coração puro, onde o irmão ama o irmão, onde não tem fofoquinha. Estamos aqui agradando a Deus, estamos aqui servindo ao Senhor. Amados, o que diz aqui em Zacarias 2:8, esta é a comunhão dos santos, no qual nos gloriamos. Acaso, meus amados, que nós estamos fazendo, não é bom nós estarmos aqui, onde um membro sofre, todos sofrem, quando também é glorificado, todos os membros se alegram também. Isso é nítido, meus amados. Assim sendo, assim, quem lhe faz mal, fala a Cristo. O Senhor falou, conforme ele diz: quem tocar em você, quem tocar em mim, está tocando na menina do meu olho. É glorioso. Obrigada, Senhor. Manifesta a gratidão a Deus, que Deus está no controle. Foi Deus que te buscou nesta manhã. Coisas que foram profetizadas, ainda veremos a concretização da nossa prosperidade na saúde. Receba para a tua casa. Eu recebo, você recebe, internautas recebem em nome de Jesus. Concretização nas finanças, nós recebemos. Na paz, longe das opressões do inimigo, deixa eles lá, eles se entendem. Pois em Zacarias 1, versículo 13 diz: respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E o Senhor continua falando. Aleluia. Vamos hoje passear na Bíblia, Atos 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 3, versículo de número 16. Pela fé, em nome de Jesus, e que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis, sim. A fé que vem por meio de Jesus deu a este o quê? Saúde perfeita na presença de todos. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas o versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim que da presença do Senhor venha o quê? Tempos de refrigério, e que envie-lhe a Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou o quê? Por boca dos seus santos profetas, desde a iniquidade. Então há um renovo. Diga para o irmão: há um renovo. Creiam, meus amados, nascemos de uma semente incorruptível. Digam novamente: é um renovo, mas você tem que crer. Não é falar de boca para fora.
Há um renovo, há um renovo. Temos uma chamada de Deus bíblica. Diga, temos uma chamada de Deus bíblica, divina e espiritual. Para viverem o quê? Na abundância de Jesus. Viu como Ageu, o profeta, ele falou para o povo? Para que aquela terra fosse uma terra frutífera, para não continuar como ela estava, o que eles tinham que fazer? Eles voltaram do exílio. Então, meus amados, temos autoridade para intercedermos. Eis que te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Temos autoridade para intercedermos uns pelos outros na saúde, intercedermos pelos nossos governantes, intercedermos pelos dardos inflamados do maligno, que não prosperarão. Esta mensagem é de encorajamento, para tu conheceres, meus amados, a proposta que Deus fez ao nosso pai da fé, Abraão. Igreja do Senhor, o Senhor disse a Abraão, abençoado. Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Gênesis 12, versículo. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. O que ele disse? Se tu uma bênção. Então, bendito significa o quê? Abençoado. Vira para o seu irmão e diga, abençoado, abençoada. Glória a Deus, aleluias. Somos abençoados. Internautas, estamos diante de fatos, vicissitudes da vida, N situações, feminicídios que nunca ouvimos falar tanto, drogas, corrupção, pandemia, doenças, não é verdade? Mas nós temos um Deus que está com as mãos estendidas sobre os nossos lares, nossas famílias, nossos intentos. O propósito de Deus não pode falhar. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo, estabelecendo um fortalecimento para o nosso dia a dia. E Deus diz para você, não se abale. É necessário você erguer os seus olhos para mim com confiança. Vejam bem, vocês não devem ignorar a situação. Ficar focando somente no problema, não. E sim, erguer os seus olhos ao Senhor, orar, expor o problema e confiar. Isaías 51, o que diz a palavra do Senhor? Isaías 51, versículo 6. Isaías 51, versículo de número 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Diga, eu creio, Senhor, ouvi-me vós, que conheceis a justiça. Deus está dizendo o quê? Ouvi-me vós, que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa
das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas o quê? A minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Desperta, desperta. Arma-te de força. Braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passasse os gemidos? Amados, esse é o nosso Deus, é um Deus imutável, Ele não muda. O que Ele não pode fazer por você? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Perpétua alegria lhes corará a cabeça, e regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu, diz o Senhor, eu sou aquele que vos consola. Diga: eu recebo esse consolo. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? É o filho do homem que não passa de erva. Quem és tu que esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado, o cativo, depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não deixará sepultura. O seu pão não lhe faltará. Obrigada, Senhor, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Olhar somente a ti. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Todos nós agora. Somente olhar a ti. Vem cá, Jonas. Aleluia. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Canta, Jonas. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo a luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Olha aqui agora. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou.
Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus! Glória a Deus! Vou falar aqui no altar. Eu sempre falei com meus filhos: só vou sair de Saquarema quando o Senhor me promover. E eu estou vendendo. Já foram 3 imobiliárias. Estou vendendo a minha casa, que tanto amo. Tem uma história linda ali. Mas estou voltando. Se for da vontade de Deus, eu vou vender. O coração está doendo? Tá. Porque eu amo ali. Eu gosto do meu quintal, das árvores frutíferas, dos meus animais. 4 quartos, 2 andares. Um lugar, escuto o barulho do mar. Eu amo estar ali. Cansei de trazer limão aqui para os irmãos. Maracujá, acerola, goiaba, passarinhos, os pássaros cantando, uma garagem para 6 carros. Mas eu louvo a Deus. Deus, Ele que nos conduz. É o Senhor que redireciona. Então, se for da vontade de Deus, vai ser vendido. Amém? Então, amados, às vezes você pensa algo, o Senhor mostra. O Senhor coloca já o desejo. Dói, está doendo? Está, né? Mas o Senhor diz mais: tu não deves andar pelo que tu vês. Ande por fé. É preciso erguer os olhos e demonstrar confiança. Não estamos tratando de um Deus mitológico, de um Deus grego. Estamos falando daquele que é Rei e Senhor de toda a terra. Rei e Senhor da nossa vida. Rei e Senhor da nossa família. Rei e Senhor do universo. O Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu podes hoje estar atribulado por problemas que só Deus conhece. Só Ele conhece o âmago da nossa alma. Mas é uma revelação para as nossas vidas, o que o Senhor está trazendo para ti, sobre esse profeta Ageu, que ele chamou a atenção do povo. E olha o que diz em Provérbios 13, versículo de número 22. Louvado seja Deus. Provérbios 13, versículo de número 22. A palavra do Senhor nos diz: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Bispa, como é que Deus pode transferir riqueza do pecador para o justo? Primeiro de tudo, o salmista Davi, no Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
Ele faz do nada existir, criando grandes negócios, criando grandes possibilidades. Se for da vontade do Senhor, eu vou vender. E abrindo portas onde não tem portas. Você crê desta forma? Jó 14, um pouquinho mais atrás. Jó 14, versículo de número 7. Porque há esperança para a árvore, pois a mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, e ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Quando o cheiro das águas vem, a pessoa brota como ramos novos. E eu quero agora lhe falar de uma das passagens bíblicas mais autêntica, mais transformadora, mais impressionante e legítima. Qual, bispa? Foi o encontro de uma mulher com Jesus. João 4, versículo de número 7. Mateus, Marcos, Lucas, João 4, versículo de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Honras e glórias é para ti, Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor. As palmas são para Jesus. Igreja, esta mulher samaritana, ela tinha problemas raciais com os judeus. Também os judeus não falavam com os samaritanos. E também nenhum homem respeitável, especialmente um mestre, falava com a mulher de tão má reputação. Mas Jesus, ele ignorou todas essas barreiras. Ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, nada do que Jesus faz é passageiro, é eterno. Ele começou a boa obra, ele vai até o final, ele mesmo termina. Quem sabe, você internauta, você que está aqui nesta manhã, está aqui, ou pelas redes sociais, ansioso. Nesse tempo, a ansiedade, ela cresce. Preocupado, insatisfeito com alguma situação. E o Senhor te mostra, e o Senhor te responde aos teus olhos o problema. Mas como exemplo, esta mulher samaritana, ela é como uma árvore cortada, como vimos anteriormente. O Senhor tem falado desde o início do culto. Um tronco seco no chão. Mas chegou o cheiro das águas.
E ali o renovo, e ali a transformação, e ali uma nova história. Pergunta à igreja. Porque Jesus começa a ter um diálogo, dizendo: dá-me de beber. Dá-me de beber. Jesus pedindo. Ele estava ali para lhe abrir os olhos. E uma das passagens do salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Graças a Deus. E nesses minutos finais desta homilia, ele ainda te diz esta manhã: erga os teus olhos em mim. Não valorize os acontecimentos ruins. Você está prestando atenção? O Senhor nos mostra: erga os teus olhos no Senhor. Não valorize os acontecimentos ruins. Se veja como uma planta nova. Se veja na posição que te coloquei. Qual é a tua posição? Você é um perdedor? Mesmo com as tribulações? Não, você é um vencedor. Ele diz: te veja na posição que eu te coloquei, porque não foi em vão, ele te escolheu. Não foi você que escolheu Jesus. Ele que é soberano, ele que te escolheu. Não importa as circunstâncias, eu estou no controle. Quando tu levanta os teus olhos para o Senhor, com atitude de fé, então o cheiro das águas do sobrenatural acontece. Isto é graça sobre graça. Receba esta promessa para a tua vida, porque eu recebi para a minha. Tens que crer. Digam: crer. Se tu creres, tu vai fazer o quê? Tu vai falar, o que diz 2 Coríntios 4:13. Se tu creres, tu falas, tu pensas e vive. Compartilhe com amigos. Você pode estar aqui nesta manhã, você internauta ouvindo, com os teus sentimentos esboroados, ouvindo muitos nãos, cujos nomes estão no Serasa, no SPC, numa cama de um hospital. E o Senhor diz: estou com meus olhos fitos em ti, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus chega lá, para lá, ao desânimo. Eu estou desanimado, não tenho mais vontade de estar na igreja, mas louvar a Deus não importa. Uma vida, uma alma importante para Jesus pode ter uma vida, uma ovelha só na igreja, mas estar aqui com alegria, louvando ao Senhor Jesus. Creia que já está tudo resolvido. O Senhor está dizendo: creia. Com vitórias, com ânimo, com alegria, mas é crendo lá no fundo. Isto você só encontra em Jesus Cristo, que te salvou. Por Deus, no cristianismo, na graça de Deus. É a minha história, é a sua história. Te digo, o sangue de Jesus te fez vitorioso. Não pode ser o contrário. Que o Senhor já fechou, eu creio. O Senhor já fechou todas as portas de acesso inimigo para atrapalhar seus planos. Se for o plano de Deus, o inimigo não pode frustrar. Começa a regozijar no Senhor. Deixa as críticas, o julgamento, que só a Deus pertence. O único meu Senhor, meu advogado, Ele é o meu médico. Digo: o Senhor é meu único Deus, é o meu advogado, é o meu médico, é o meu tudo. Para terminar, o que Deus vai falar ainda nesta manhã, no Salmo 102, versículo de número 15, a verdadeira profecia está aqui.
Aleluia. Salmo 102, versículo de número 15. Glórias a Deus. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado, diga eu creio, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura. Olha, amados, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vista à terra, para ouvir o gemido dos cativos, libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Versículo de número 26. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará e será mudado. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, eu recebo, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Eu recebo os nossos netos, nossos filhos, nossa família, onde nós moramos, aleluia, lá está a bênção do Senhor. Onde tu trabalhas, lá está a bênção do Senhor. Pois o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou num reino inabalável. Esse ninguém mexe, não tem esquerdopata, não tem nada que mexa neste reino. Neste altar, em nome de Jesus, se desenvolve a arte de pensar. Receba que nesta manhã você pode sair daqui com a história da sua vida reescrita. Eu creio. Esta manhã o cheiro das águas chegou, eu creio. A esperança, creia, que vai começar o fluir das águas na tua vida. Naquilo, Senhor, que nós temos orado, que está sendo demorado, naquilo que nós estamos pedindo. Senhor, estamos aqui num culto racional público. Esta manhã, o poder dos poderes te trouxe aqui. Não foi você que quis vir. Não tem desculpa, é Ele que te trouxe. Está te dando as mãos, te ajudando a desenvolver a arte de pensar como Jesus pensa. Creia. Basta crer nele. Basta depender dele e saber esperar nele, que é muito complicado você saber esperar, eu confesso. Pois a providência divina, ela não falha. Nas horas em que tudo parece perdido, a providência divina surge e comanda os acontecimentos. Aleluia! Que assim seja e assim diz o Senhor.